Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado por ter comparecido a este lançamento, durante o qual a Vide Editorial está fazendo, vamos dizer, uma oferta para os alunos do seminário e para todas as pessoas aqui presentes. Há uma redução no preço do livro, de 20 para 18 reais, para os que comprarem o livro na livraria do seminário durante esta palestra. Queria agradecer muito aos editores deste casal esplêndido, Adelício César Kim, ao Silvio Camargo e a todos os que ajudaram, né, para que esta edição fosse possível, sobretudo aqui a Isabela, o Alessandro Moreno, todos que têm colaborado conosco. Muito bem, para não repetir o que já está dito no livro, então eu vou dizer o que está antes dele, ou seja, aquilo que me levou a fazer esse estudo sobre Maquiavel. Eu concebi este livro não só tendo em vista o assunto, mas também com a ideia de formar uma espécie de modelo em miniatura daquilo que os alunos poderiam fazer em matéria de estudos de autores determinados, de problemas determinados. Então eu procurei seguir na redação do livro o mais possível a ideia mesma desses estudos, tal como eu havia exposto nas aulas. De maneira que o livro é uma ilustração de certos métodos de análise que eu estive explicando no próprio curso. Desde logo, existe a formulação da pergunta. Quer dizer que um estudo filosófico destinado a ser escrito, ele deve partir de uma pergunta e, em primeiro lugar, é preciso você provar que essa pergunta tem alguma importância efetiva, não só na esfera objetiva, mas também um motivo pessoal pelo qual você se interessa pela pergunta. E isso tem que ser, note bem, quando eu digo motivo, não quer dizer um pretexto, uma explicação a posteriori. Quer dizer, ele aparece uma pergunta arbitrariamente e depois você inventa uma justificativa. Não. Tem que ser uma coisa que tem uma raiz existencial muito forte em você. Ou seja, você tem que ter um motivo para se interessar pelo problema. Já dizia Ortega y Gasset que os problemas filosóficos eles têm a estrita obrigação de provar que eles são problemas. Quer dizer, não é qualquer pergunta que solta para você que você vai se interessar por ela e dedicar anos da sua vida só porque alguém perguntou. Eu acho que um dos piores motivos, uma das piores causas de corrupção intelectual é esta maldita mania de estudar filosofia por problemas gerais, né? Problemas filosóficos gerais que estão consagrados nos manuais de filosofia, nos programas, por exemplo, o problema do determinismo, livre-arbítrio, ou o problema de idealismo e realismo, e assim por diante, né? Então, esses temas gerais, pelo simples fato de eles serem gerais, isso quer dizer que eles não têm nenhuma raiz na alma individual. São apenas problemas padronizados, que naturalmente vão ser tratados também de maneira padronizada. Embora esses problemas em si tenham importância e na sua origem fossem problemas autênticos, genuínos, na repetição que se faz deles ao longo da transmissão da cultura filosófica, eles vão se cristalizando, tá certo, em como se fossem perguntas de programa de auditório, né? Então, uma educação filosófica feita nesta base nunca pode levar a nada. Por incrível que pareça, muitas pessoas esperam justamente que num curso de filosofia a gente responda precisamente a esse tipo de perguntas. Quer dizer, que nós peguemos as perguntas filosóficas clássicas e tratemos de cada uma, né? Isso aí eu nunca fiz e eu espero nunca fazer, né? Então, você veja aqui toda a atividade intelectual, ela pressupõe, ela exige, além dos estudos gerais e especiais que são necessários para o conhecimento da matéria, também uma outra condição, que é a percepção correta da situação real onde o estudo está se desenvolvendo. Quer dizer, você não está estudando filosofia no ar, você não está estudando isso no planeta Marte, na estrela Vega, você está estudando num determinado lugar, tá certo? E dentro de uma situação existencial concreta que é a sua. O seu estudo de filosofia não tem
uma raiz clara nesta situação, então ele se torna ele mesmo uma forma de alienação. É claro que a filosofia pode dar, vamos dizer, um alívio, né, para a pessoa que está vivendo uma situação, vamos dizer, mesquinha, deprimente, pobre do ponto de vista intelectual, então a pessoa se refugia na filosofia, mais ou menos como o próprio Maquiavel dizia que ele se refugiava da sua vida miserável, trancando-se na biblioteca e lendo os autores da antiguidade. Ou então como Boécio, na prisão, né, tinha a visão de uma mulher que representava a filosofia e ele conversava com ela. Então, todos nós temos essa tentação de nos evadir do mundo real para o reino encantado da filosofia. Acontece que nada de bom se obtém por esses meios. Eu, nas aulas anteriores, que a maioria aqui não assistiu, onde nós estávamos analisando ali a apologia de Sócrates e o diálogo Fédon, nós vimos que a coisa mais característica, mais eloquente do Fédon era o fato de que o homem condenado à morte desenvolvia um diálogo filosófico sobre o quê? Sobre a morte, no mesmo dia em que ele ia morrer. Então, quer dizer, a situação real imediata era a raiz do interesse filosófico, né? Então, Ortega y Gasset dizia que só são importantes as perguntas dos náufragos. Quer dizer, na hora que o sujeito está se afogando, no que ele ainda pensa, né? Quer dizer, será que você vai pensar em questões filosóficas gerais que estavam no programa da universidade? Não. Então, existe, mas pode haver, vamos dizer, alguma coisa que naquele momento ainda seja importante para você. Então, como diz o próprio Sócrates, a filosofia é um aprendizado da morte, a filosofia é aprender a morrer, então isso quer dizer que as perguntas filosóficas elas só valem alguma coisa quando elas persistem em face da morte. Quer dizer, e eu me lembro de uma conferência maravilhosa do Julián Marías, em São Paulo, ele ia muito a São Paulo, e eu tive a ocasião, né? Eu vi várias vezes o Julián Marías em São Paulo, ele ia muito na livraria Duas Cidades, mas como conferencista eu só ouvi uma vez. E fiquei impressionadíssimo, eu nunca tinha ouvido alguém se explicar tão bem, tão claramente e com uma presença humana tão intensa. E naquele momento havia uma discussão sobre a pena de morte no Brasil, e ele tomou isso como ponto de partida e disse que ele era contra a pena de morte pelo simples fato que ele não sabia o que era a morte, e ele não podia condenar uma pessoa a uma coisa que ele não sabia o que era, né? Inclusive arriscando-se que poderia ser até um prêmio, como aliás diz também o próprio Sócrates. E continuando o raciocínio sobre a morte, ele entrava no tema da vida eterna e ele perguntava o que da alma humana poderia sobreviver. Ele diria, eu também não sei, mas se estivesse no meu poder escolher o que deveria sobrar de mim, vamos dizer, das minhas memórias, da minha vida, eu escolheria precisamente aquelas coisas que com morte ou sem morte continuariam valendo a mesma coisa, né? Quer dizer, são coisas que, de outro modo, aquilo que pode transcender a morte é aquilo que de algum modo já transcendeu a morte, é aquilo que a morte não pode abolir, a morte não pode desvalorizar e assim por diante. E é justamente disto que está falando Sócrates no dia em que ele é condenado à morte, né? Quando vocês estudam o livro do Paul Friedlander sobre Platão, que é um dos maiores estudos filosóficos da história humana, né? Se você pegar o que é erudição filosófica, a erudição filosófica é o Paul Friedlander, o resto é brincadeira. Então, o Paul Friedlander, no estudo que ele faz de cada diálogo de Platão, ele mostra sempre a circunstância concreta da qual aqueles temas surgiram. Ou seja, nada ao longo da vida de Sócrates e de Platão foi discutido por mero interesse acadêmico. Sempre havia um motivo existencial, um motivo moral sério para que aquelas pessoas se dedicassem àquela investigação. Então, eu desde muito jovem eu tive a sorte de ler o Julián Marías e Ortega y Gasset e isso não quer dizer que eu aderisse às suas filosofias no todo, mas pelo menos esta lição eu aprendi, né? O homem que usa a filosofia como um refúgio
contra a miséria do dia a dia, ele é apenas um diletante, alguém que está se divertindo com a filosofia ou buscando nela um anestésico, mas não é um filósofo de verdade. O filósofo de verdade, em vez de ele se refugiar da situação mesquinha, né, no mundo encantado da filosofia, ao contrário, ele vai partir da situação imediata, por mais mesquinha e deprimente que seja, e vai tentar descobrir o caminho que leva desta situação até os mundos sublimes da filosofia e também o caminho de volta. Então você tem que unificar as várias esferas da existência, como se você fizesse, né, como no poema do William Blake, o céu e o inferno. Né? Você vai do inferno para o céu, ou na Divina Comédia. Né? Então, a filosofia, como demonstra o Dante, está no trajeto inteiro. Né? Tá certo? Então, não adianta você querer se refugiar do inferno no céu, mas é preciso subir de uma coisa até a outra, né? E conservar este senso da unidade do real o tempo todo. Então, inclusive, é uma coisa curiosa, porque muitas vezes bons amigos e bons leitores reclamam que eu fico tratando de assuntos miúdos e mesquinhos, e às vezes, você fica discutindo com idiotas, etc. Eu falo, não, vocês não entenderam o espírito da coisa. Eu jamais vou parar de discutir com idiotas. Por quê? Porque a idiotice é a situação em que vivemos, né? O Brasil é um país que já não tem cultura superior e onde você observa o tempo todo a decomposição da inteligência. Quer dizer, as pessoas vão se tornando cada vez mais burras, até um ponto de chegar à inumanidade. Eu digo, mas esta é a situação. Quer dizer, embora eu esteja aqui nos Estados Unidos, o meu centro de referência ainda é a situação brasileira da qual eu parti, tá certo? E a qual eu estou ligado também pela minha língua, pela presença de inumeráveis amigos meus no Brasil, tá certo? E por um resto de patriotismo, tá certo? Que sobrevive até à morte do país, né? Então, se esta é a situação concreta que nos rodeia, é dela que nós temos que partir. Quer dizer, nós não temos que ter medo de examinar em profundidade a situação mais deprimente, mais amesquinhante que tenha, porque ela é o nosso ponto de partida. Foi nela que nós nascemos, ou é nela que nós estamos. Tá certo? Quer dizer, eu já não nasci nela, nasci um pouco antes, mas vocês nasceram já dentro disso. Né? Então, se não compreendemos esta situação em todos os seus detalhes, tá certo? E tentamos saltar direto para o mundo das ideias, então estamos buscando apenas um refúgio, um descanso e não o conhecimento da realidade. Tá certo? Então, estamos brincando de filosofia, estamos fazendo um teatro filosófico, como se faz em qualquer faculdade, e não uma filosofia de verdade. Então, quando às vezes eu gasto meses examinando a cabeça de um Rodrigo Constantino, a cabeça de um Sidney Silveira, um camarada assim, eu sei o que eu estou fazendo, tá certo? Não é que eu estou dando importância a coisa que não tem. Não, isto é a atmosfera cultural brasileira, não há outras. Se nós estivéssemos dentro de uma situação onde há um debate intelectual rico, poderoso, como é aqui nos Estados Unidos, bom, então você não vai perder tempo, tá certo? Com autores de 15ª categoria, mas quando você só tem autores de 15ª categoria, fala, eles são o seu ambiente, eles são a sua situação sociocultural, e é esta situação que você tem que compreender. Eu sei que isso é muito difícil, tá certo? Porque quando o nível o nível intelectual é muito baixo, então os fatores intelectuais, os fatores cognitivos se mesclam aos fatores da psicologia grupal e individual. Então, a simples compreensão das ideias não adianta. Você vai ter que compreender o que realmente aconteceu com as pessoas. Não só na escala individual, é claro, mas na escala social. Você tem que tentar ver, em primeiro lugar, em que medida esta manifestação específica, tá certo, de imbecilidade, de ignorância, de mesquinharia, reflete um fenômeno social mais geral. E tentar compreender este fenômeno. Esta é a nossa obrigação, tá certo? Então, nunca se trata, vamos dizer, de discutir com imbecis, mas de simplesmente analisar a situação e tentar compreender por que isso acontece. Né? Como é que o ser humano que foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, como é que ele consegue descer tanto? E, uma vez descido tanto, como é que ele faz para voltar? Tá certo? Este, na verdade, é o grande problema da filosofia, né?
Se a filosofia é definida como amor à sabedoria, significa que você não está identificado à sabedoria, mas ao contrário, você está identificado à ignorância, e a ignorância tem muitos graus, tá certo? Que descem até uma profundidade infernal. Tá certo? Então o problema não é você ficar apenas, vamos dizer, você proceder como se você tivesse a posse atual da sabedoria e pudesse desfrutá-la, né? Mas precisamente ao contrário, você está, vamos dizer, numa profundidade abissal, numa treva densa e compacta, e desde essa treva você aspira, né, a uma sabedoria e você vai aprendendo gradativamente, né, o trajeto que te aproxima dela. Né, então a pergunta foi: por que o Maquiavel e por que exatamente formular a pergunta sobre o Maquiavel exatamente como eu a formulei? Então, você vê que o primeiro motivo para estudar o Maquiavel no Brasil é porque o Maquiavel é uma referência constante de todos os nossos políticos e de todos os nossos intelectuais. E o conceito que se tem do Maquiavel é o de um realista, quer dizer, é um homem que abandonou os raciocínios idealísticos, abandonou a esfera dos valores e decidiu mergulhar no conhecimento da realidade. Então, aparentemente, Maquiavel estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, né? Quer dizer, ele não se deixa enganar por valores elevadíssimos e símbolos sublimes, mas ele quer o conhecimento da realidade. É assim que se entende Maquiavel, né? E, na mesma medida, se compreende o Maquiavel como uma espécie de um mestre da arte da política. É alguém que deu algumas receitas práticas que, se você seguir, né, você está no caminho certo para a conquista do poder. Então, o número de admiradores de Maquiavel que existe é muito grande, né? E eu nunca vi, em décadas de experiência no Brasil, eu nunca vi ninguém que desprezasse o Maquiavel. Todo mundo o admira de uma maneira ou de outra, especialmente no meio político. E algumas máximas de Maquiavel, algumas receitas de Maquiavel, elas entraram tão profundamente na consciência ou inconsciência brasileira que elas se tornaram a chave explicativa de muitas condutas políticas, né? Por que o sujeito fez assim ou assado? É porque ele leu tal receita em Maquiavel, ele está tentando repeti-la. Por exemplo, uma dessas receitas é aquela famosa máxima: se você não pode vencer, você deve aderir. Então você encontra um adversário mais forte, você não consegue vencê-lo, então você adere a ele na expectativa de você manipulá-lo, tá certo? Ou de você converter em sua própria vantagem a política dele, ou de você mais tarde traí-lo e derrubá-lo. Isto no Brasil é norma geral, tá certo? Então, vocês viram, por exemplo, que nos últimos anos, se você pegar o exemplo de pessoas, vamos dizer, que após a vitória do PT, após o PT haver conquistado todos os meios de poder que ele poderia desejar, os seus inimigos aderiram em massa a ele. Quer dizer, aquelas pessoas que o PT mais condenava, que ele mais perseguiu, que ele mais acusou de todos os crimes, de repente apareceram aliados ao PT. Exemplos extremos são o Paulo Salim Maluf, o Antônio Carlos Magalhães, né, o Sarney e o Fernando Collor de Mello. Quer dizer, seria a direita brasileira, né? Então, a pressa com que a direita brasileira aderiu, né, a um estado de coisas que ela mesma condenava e que os condenava, por sua vez, né, é inspirada, sem dúvida, nessa máxima de Maquiavel. Quer dizer, que ela não precisa nem ser lembrada como tal, ela já está impregnada na consciência, ela virou quase uma reação automática. Foi por essas coisas que eu achei que é necessário esclarecer quem é realmente Maquiavel. Eu não menciono nada disso no livro, quer dizer, as motivações socioculturais que me levaram ao estudo não estão no livro, quer dizer, eu não estou repetindo nada do livro, eu estou fazendo como se fosse um prefácio, né? Também a ideia, vamos dizer, da mentira e do fingimento, né, ela é muito prezada no Brasil. Quer dizer, você dar a impressão
dar uma impressão boa, ou dar uma impressão que você acha que vai seduzir a sua plateia, o seu público, é considerada, vamos dizer, considerado um sinal de enorme realismo, maturidade e domínio da situação política. Só que todas as pessoas que seguiram essa receita, elas não conseguiram domínio de coisíssima nenhuma, conseguiram sempre, né, a pior derrota. Você vê que quando você imagina que Fernando Collor de Mello foi presidente da República e hoje ele é uma espécie de office boy do PT, né, é aquilo que se diz no Nordeste, saída de leão, chegada de cão. Né? Então você fala, olha, esse pessoal está seguindo Maquiavel e parece que não está dando muito certo. Não é isso? Então, desde logo, tem alguma coisa errada no Maquiavel. Não do ponto de vista moral, não estou falando do ponto de vista moral, mesmo supondo-se que nós façamos abstração do fator moral e leamos o Maquiavel só como se fosse um tratado de técnica política, parece que a técnica não está funcionando. Então, me surgiu esta hipótese, né? E se houver um engano geral com relação ao Maquiavel? Então, para responder isso, era preciso estudar o Maquiavel desde um ponto de vista muito singular, desde o qual me parecia, e hoje eu sei, que ele nunca tinha sido estudado. Em geral, quando se estuda Maquiavel, o ponto de vista mais comum é aquele adotado por Sir Isaiah Berlin, num famoso ensaio que ele escreveu sobre Maquiavel, que é o da influência de Maquiavel no pensamento político posterior. Ou seja, Maquiavel é avaliado pelo legado que ele deixou, ou por aquilo que os outros entenderam a respeito dele. Então, Maquiavel é apontado como precursor de muitas coisas, como precursor do fascismo, como precursor do comunismo, como precursor da democracia moderna, como precursor do nacionalismo e de milhões de outras coisas. E no estudo do Sir Isaiah aparece uma resenha dessas influências deixadas, né? Só que, por uma coincidência feliz, eu só li o ensaio do Sir Isaiah depois de eu ter terminado esse livro. E eu vi que o interesse que movia o autor era simetricamente oposto ao que eu estava buscando. O que eu queria saber não era o que Maquiavel deixou para os outros, ou seja, como as diferentes épocas foram entendendo e absorvendo Maquiavel. O que me interessava era o horizonte de consciência do próprio Maquiavel. Ou seja, o que Maquiavel enxergava e o que não enxergava. Isso é uma coisa fácil de você investigar uma vez que você formulou o problema corretamente. Né? Então, eu queria saber o que era o pensamento de Maquiavel, o que era a concepção de Maquiavel, considerada em si mesma, na sua origem, e tomando como extremo limite o momento em que Maquiavel morreu. Quer dizer, durante a sua vida, o sujeito fica sabendo algumas coisas, entende algumas coisas, e outras ele não enxerga, e outras ele não entende. Né? Então, era importante investigar isto para descascar as sucessivas camadas lendárias construídas em cima de Maquiavel. E saber quem era o próprio Maquiavel no fim das contas. Tá certo? Não no sentido de fazer uma interpretação pura do seu pensamento, que na verdade só ele mesmo poderia fazer, tá certo? Mas no sentido de mapear o horizonte de consciência, ou seja, quais são os fatos, quais são as dimensões da realidade que Maquiavel enxerga com clareza, quais aquelas que, embora estejam na frente do nariz dele, ele não está enxergando. Então, esse problema do horizonte de consciência, eu já expliquei muitas vezes, até no curso de Filosofia Política que eu dei lá na Universidade Católica do Paraná. É evidentemente um conceito fundamental da ciência política. Quer dizer, o horizonte de consciência é o conjunto das informações disponíveis e das suas articulações mútuas. Em cada momento da sua vida, há um conjunto de coisas que você sabe e nas quais você pode basear suas decisões. E há outras coisas que você ignora, tá certo? Mas que de algum modo exercem uma influência sobre as suas decisões, na medida em que a ignorância de um dado
faz parte do seu horizonte de consciência, faz parte da forma da sua mente, né? Então, eu citei como exemplo o famoso caso da Batalha de Waterloo, em que uma fração do exército austríaco bate em retirada e Napoleão ordena a um dos seus generais que persiga aquele exército e, se possível, mate todos, né? Acontece que o exército austríaco deu a volta no campo de batalha e se juntou ao exército da Prússia, que estava do outro lado, tá certo, para fazer um ataque maciço a Napoleão. E o general ao qual Napoleão deu a ordem, ele seguiu a ordem literalmente até o fim. Quer dizer, quando ele viu que, em vez dos camaradas baterem realmente em retirada, eles estavam dando a volta, normalmente seria de esperar que ele voltasse, né? E dissesse, não, agora até aqui a perseguição faz sentido, mas daqui para dentro não, porque o que eu tenho que fazer é voltar e reforçar o exército de Napoleão. Por quê? Porque ele vai sofrer um ataque maciço da Áustria e da Prússia ao mesmo tempo. Mas essa ideia não ocorreu ao sujeito. Ele continuou indo atrás dos austríacos, né? E, evidentemente, os austríacos chegaram e se juntaram aos exércitos prussianos antes que seus perseguidores o alcançassem. Quando os perseguidores o alcançassem, eles já alcançaram, eles já tinham feito o ataque frontal às tropas de Napoleão e tinham feito um estrago dos diabos. E isso foi realmente a causa fundamental da derrota de Napoleão. Então, o que você vê? A influência de um dado ignorado. Napoleão não sabia o que aquele general ia fazer. Ele não levou em conta, ou talvez ele realmente não soubesse, que aquele general, embora fosse um bravo soldado, era um homem sem muita imaginação. E que, se você mandar fazer uma coisa, ele ia fazer aquela coisa até o fim e não ia saber modificar a ordem de acordo com as circunstâncias. Então, este é um exemplo de como o fator ignorado, né, tem uma força determinante no seu horizonte de consciência e, portanto, nas suas decisões e, portanto, no círculo das suas ações possíveis, na sua capacidade de ação. Então, essa foi a minha pergunta. Qual é o horizonte de consciência de Maquiavel? O que Maquiavel realmente sabia, compreendia e o que ele radicalmente não enxergava? É claro que para isso eu tive que ler as obras de Maquiavel extensamente e tentar refazer o status questiones. Sem o status questiones, nada se pode estudar no mundo da história da filosofia ou da história das ideias. Por quê? Porque é impossível, absolutamente impossível, que todas as perguntas e as perspectivas necessárias apareçam numa só cabeça, né? Verdade é filha do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, então, antes de você atacar diretamente um assunto, você precisa saber o que as outras pessoas já descobriram anteriormente. Então, eu fiz uma história das interpretações de Maquiavel. Mais ou menos também como Sir Isaiah fez, só que completamente diferente, porque ele estava perguntando o que sobrou de Maquiavel na cabeça das sucessivas gerações. Eu estava justamente querendo retirar aquilo que tinha sobrado para ver onde estava o próprio Maquiavel no começo da história, né? Então, essas sucessivas interpretações de Maquiavel, elas são muito desencontradas. São tão contraditórias que um dos grandes intérpretes de Maquiavel, que foi Benedetto Croce, disse: Maquiavel é um enigma que jamais será resolvido. Mas olha que interessante. Se o sujeito é um enigma que jamais será resolvido, isso quer dizer que radicalmente não o estamos entendendo. E se não o estamos entendendo, por que o seguimos? Por que um autor que reconhecidamente você não entende tem tanta influência prática? Não é isso? Isso aí parecia refletir um profundo desejo de auto-engano da parte de líderes políticos e intelectuais que se proclamavam discípulos ou admiradores de Maquiavel. Quando, por exemplo, Antônio Gramsci, ao mesmo tempo seguindo e modificando a proposta política de Maquiavel, troca o personagem do príncipe, o personagem individual do príncipe, por um personagem coletivo, que é o Partido Comunista.
Então, dizendo que só quem pode aplicar aquela estratégia de Maquiavel para a conquista do poder não é um indivíduo, como na Renascença, mas tem que ser uma organização de massas, e cria toda a estratégia do que ele chama Revolução Cultural. Há uma pergunta que nenhum gramscista jamais fez. O conjunto da Revolução Cultural é uma técnica de engodo. É um engano. Quer dizer, você vai fazer uma coisa sem parecer que está fazendo outra. É isso. Então, quando ele diz que o partido deve chegar e tornar-se a ter o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Isso quer dizer que o partido deve estar no comando de toda a vida cultural, social e política sem que ninguém o saiba. Ou seja, isto é uma engenharia da inconsciência. Então, isso quer dizer que a revolução cultural é, na verdade, uma revolução incultural. A revolução cultural só pode dar certo se ninguém entender o que está acontecendo, a não ser aqueles 2 ou 3 engenheiros sociais do partido que estão comandando o processo. Nem os próprios agentes envolvidos precisam ou podem compreender, porque se o agente, digamos o militante, está compreendendo o processo inteiro, então o poder do partido já não é mais invisível, se torna visível e ele começa a ser objeto de discussão. E é exatamente disso que se trata, vamos dizer, na estratégia do Gramsci. Então, eu me perguntava assim, será que Antônio Gramsci estava consciente de que com a sua estratégia ele não ia criar uma cultura superior, mas ele ia criar uma situação de imbecilidade coletiva absolutamente desastrosa e que talvez, uma vez consumado o processo, talvez não tivesse volta? E quando eu me lancei essa pergunta, muitos anos atrás, a aplicação da estratégia gramsciana no Brasil não estava num estado tão avançado quanto está hoje. E hoje nós sabemos que a resposta a essa pergunta é simplesmente sim. A aplicação maciça da estratégia gramsciana destrói completamente a cultura superior sem poder colocar outra no seu lugar. Jamais. Então, entendemos que o horizonte de consciência do Antônio Gramsci terminava na formulação da estratégia. Ele não é nem capaz de conceber as consequências do que ele ia fazer. Tá certo? O que já mostra que, por engenhoso que fosse enquanto estrategista, era, na verdade, considerado, por exemplo, como filósofo da história, um homem muito superficial, e uma mente pequena, no fim das contas. No próprio livro que eu publiquei em 1993, A Nova Era, Revolução Cultural, eu mostrava ali, mencionava o fato de que Antônio Gramsci, de certo modo, aplicava a sua estratégia na sua própria família, e ele pegava então os contos de fadas, dava a eles um sentido, vamos dizer, político-ideológico, e contava para sua filha. Quer dizer, ele estava doutrinando a filha através de contos de fadas. Ora, os contos de fadas são depósitos de conhecimentos, simbólicos, místicos, de uma importância extraordinária. Neles está depositado, às vezes, alguns dos dados psicológicos e espirituais mais relevantes para a humanidade. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Você vê que no mesmo instante que Antônio Gramsci estava estudando essas coisas, estava o Carl Jung cavando o depósito desses mitos, lendas e contos de fadas e descobrindo ali as coisas mais extraordinárias sobre as estruturas profundas da psique humana. Não quer dizer que Jung acertasse em tudo, ao contrário, mas ele estava fazendo com esse material exatamente o contrário do que Antônio Gramsci estava fazendo. Ele está tentando descobrir a riqueza ali interna e Antônio Gramsci está tentando trocar essa riqueza por um objetivo meramente pragmático, que era, vamos dizer, a doutrinação da cabecinha da sua própria filha. Em suma, ele estava destruindo a inteligência da filha, e ele não tinha a menor consciência disso. Então, por esses dados, você vai, aos poucos, mapeando o horizonte de consciência do indivíduo, traçando a linha entre o que ele enxerga, o que ele entende e o que ele nem enxerga nem entende. E era exatamente isso que eu tentei fazer com o Maquiavel. Para fazer isso, eu tive que me socorrer
do auxílio de todos os grandes estudiosos de Maquiavel ao longo do tempo. Não é isso? E só, o único que falhou foi Sir Isaiah, né? Que por uma coisa, eu nem sabia que existia uma tradução brasileira deste ensaio. Embora, veja você como são as coisas, embora eu tivesse este livro, o livro estava lá na prateleira, tá certo? Mas como eu tenho horror de ler traduções brasileiras do que quer que seja, porque é sempre um risco formidável que você corre, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu li a tradução brasileira da Nova Ciência da Política, do Eric Voegelin, né? Tradução feita pelo ministro Viegas, eu tinha que tentar retraduzir mentalmente aquilo para o inglês para ver se eu entendia alguma coisa. Então eu tinha lá a edição do Sir Isaiah em português e estava com medo de lê-la. E eu não sabia que tinha ali coisas tão importantes sobre Maquiavel. Só que quando eu li, eu me falei, olha, bom, para o estudo que eu fiz, isso já não influi nem contribui, né, certo? Porque a pergunta que ele lança é completamente alheia à minha. Só valeu depois a leitura como superfície de contraste, né? Então, ao longo desses estudos, você via que as versões de Maquiavel que tinham sido desencavadas por esses vários estudiosos eram totalmente contrastantes, totalmente contraditórias. Chegava assim, a oposição de 180 graus, né? E onde alguns viam Maquiavel como assim, o mais desprezível e imoralista da história humana, e outros, ao contrário, viam como um autor de elevadíssima moralidade, um pedagogo. Não é isso? Eu falei, não é possível que essas duas pessoas sejam a mesma. Tem algum problema aí, é? Mas cada um desses estudos que foram feitos sobre Maquiavel como o de Lord Macaulay, né, o do Léo Strauss, todo o Benedetto Croce, cada um deles descobria alguma coisa importante sobre Maquiavel. Tá certo? Então, descontando o lado, vamos dizer, das contradições que apareciam entre eles, cada um deles, tomado isoladamente, dava um dado importante, e esse dado podia ser incorporado, então, à minha imagem do Maquiavel. Formando aos poucos, vamos dizer, pelo contraste entre as diferentes linhas contraditórias, uma espécie de figura no espaço. Então, você projeta uma linha daqui, outra linha dali, outra de cá, outra de cá, de repente formou, vamos dizer, uma figura. E esta figura era o que havia em comum entre todas aquelas visões contrastantes. Claro que nenhuma delas apreendia essa figura no todo. Cada uma só destacava uma linha, tá certo? Mas a confrontação dessas contradições era a equação do problema. Então, praticamente, do simples status questiones, já emergia a figura de Maquiavel que eu estava procurando. Se você percebe que cada um viu em Maquiavel, né, e você traça essas várias linhas, bom, no meio dessas várias linhas, o que está? Está o próprio Maquiavel. Não é isso? Então, o que me restava fazer era confrontar este Maquiavel que aparecia, né, pela articulação das contradições, com o que estava no texto do Maquiavel e do que se sabia da biografia do próprio Maquiavel. Tá certo? Então, eu não posso dizer que esse método seja absolutamente infalível, mas não há outro. Quer dizer, qualquer autor que você vai estudar seriamente, é assim que você tem que fazer. Você tem que, em primeiro lugar, você tem que estar consciente da pergunta que você fez. Tá certo? Ou seja, você não vai estudar o autor só porque ele é importante. Você vai estudar o autor em busca de alguma coisa. Você nunca pode esquecer que, por exemplo, que Aristóteles nunca escreveu nada sobre a filosofia de Aristóteles. Né? Aristóteles escreveu sobre a alma, sobre a geração dos animais, sobre a estrutura do Estado, tá certo? Sobre a moral, etc, etc. Ou seja, sobre realidade, sobre problemas que lhe interessavam. Né? Ele nunca fez um estudo sobre a filosofia de Aristóteles. Então, se você vai estudar, aspas, um treco chamado A Filosofia de Aristóteles, bom, de algum modo você já está estudando uma coisa que nem existe. Porque a filosofia de Aristóteles constitui uma série de visões sobre uma coisa que não é a filosofia de Aristóteles.
Então, a única maneira de estudar Aristóteles é olhar para os objetos dos quais ele falou, e daí você vai entender as falas dele em relação a esses objetos. Não é isso? Então, se você pegar tudo o que se escreveu no mundo sobre elefantes, sem você levar em conta que existe uma espécie animal real chamada elefante, a qual não depende de nada do que se escreveu sobre ela, a sua visão final do elefante seria uma visão puramente verbal. Não é isso? Então, o que se diz do objeto deve ser compreendido à luz da experiência que você mesmo tem do objeto. Não é isso? Então, à luz da sua experiência, você pode compreender algo da experiência que outras pessoas tiveram. Experiência que está subentendida em tudo aquilo que eles disseram a respeito. Tá certo? Então, assim como, por exemplo, quando você lê um romance, tá certo? Você não lê somente palavras, tá certo? Mas você reinventa uma situação humana, tá certo? Segundo a pauta que o romancista lhe fornece. Não é isso? Você, por exemplo, quando está lendo, sei lá, está lendo Crime e Castigo, então você imagina as cenas, como se você estivesse transformando, digamos, o romance numa peça de teatro, tá certo? Ou como se você estivesse observando fatos da realidade. Eu digo, bom, se você não faz isto, então o romance será para você apenas uma estrutura verbal. Não é isso? Mas essa estrutura verbal não seria possível se o autor da história não tivesse imaginado situações humanas reais. Sem o que aquilo não teria importância moral para ele. Então, do mesmo modo, ao estudar um livro de filosofia, você tem que fazer isso com um olho voltado para um lado e outro para o outro. Quer dizer, um voltado para o texto e o outro voltado para a realidade da coisa da qual ele está falando. Tá certo? Então, só isto aqui, vamos dizer, já é uma advertência que todo professor de filosofia deveria saber. Não se pode estudar um texto em si mesmo. Não existe texto em si mesmo. Quer dizer, se o texto existisse em si mesmo, apenas como uma estrutura verbal hipotética, ele não poderia sequer ser impresso. Porque o livro, materialmente considerado, é um objeto físico. E este objeto físico não faz parte do texto. Se para o texto chegar a você foi necessário imprimir num papel, sendo um objeto físico, então é porque entre o texto e o seu leitor existe a mediação do mundo físico. O mundo físico que é o mesmo no qual estão os objetos aos quais o texto se refere. Tá certo? Então, vamos dizer, o senso da atenção à realidade dos próprios objetos é uma coisa que no ensino da filosofia, no Brasil, eu praticamente nunca vi isso aí. E quando eu vejo pessoas discutindo, eu acompanho muitas discussões que aparecem no Orkut, no Facebook, etc. Por quê? Porque são um indício importante do estado de coisas na sociedade, na cultura. Tá certo? São uma amostragem até a melhor que você poderia desejar, porque são milhares de pessoas que entram naquilo ali. Então, pelo que elas estão discutindo, a gente vê o que os estudantes brasileiros sabem. E a gente vê ali uma atenção quase que obsessiva aos textos e às ideias, e muito pouca atenção aos objetos dos quais essas ideias tratam. Ou seja, nós entramos numa doença que se chama o doutrinarismo. Doutrinarismo consiste em você estudar doutrinas e comparar doutrinas com doutrinas, tá certo? Para verificar se uma confere com a outra, se não confere, se estão em acordo, se estão em desacordo, tá certo? Sem a mediação da experiência pessoal do objeto. Mas acontece o seguinte, as várias doutrinas se referem a objetos. E elas foram todas produzidas num mesmo mundo, onde todos os objetos dos quais elas tratam estavam disponíveis. Por exemplo, se as pessoas escrevem sobre o Estado, bom, eu suponho que elas viviam em algum país e que ali tinha uma organização estatal, ou seja, o Estado não era só um objeto da doutrina delas, não existia só dentro da doutrina, mas existia fora também. E se o Estado não existisse fora, bom, para que você vai fazer a doutrina a respeito de uma coisa que não existe? Então, isso quer dizer, a realidade é a mediadora entre as doutrinas. E quando vista assim, às vezes duas doutrinas que parecem estar dizendo coisas muito diferentes,
não estão dizendo coisas diferentes. Estão dizendo a mesma coisa, desde duas experiências diferentes da mesma coisa. Tá certo? Então, se ao contrário você faz apenas a comparação de doutrinas, quem é o mediador entre as doutrinas? É você mesmo. Então você é como um juiz que se coloca acima das duas doutrinas e que as está julgando em si mesma. Eu digo, mas esse papel que você está atribuindo a si mesmo não cabe a você mesmo, cabe à realidade. É o objeto que vai ser o mediador entre as doutrinas que falam a respeito dele. É o objeto e não o leitor que chega depois, porque afinal de contas você é apenas mais um leitor. Por que o seu ponto de vista há de ser tão privilegiado assim? Então, nas discussões filosóficas, entre aspas, que a gente observa pela internet, vindas do Brasil, vamos dizer, esta carência de referência à realidade é um negócio muito pronunciado. E essa doença que nós chamamos de doutrinarismo, ela é característica das culturas subdesenvolvidas. O que é uma cultura subdesenvolvida? É uma cultura que vive de importação. E quando você importa as coisas, você as recebe tal como elas chegaram, tá certo? E não tal como elas surgiram no seu ponto de origem. Isso quer dizer que mesmo que você as compreenda literalmente, às vezes você não sabe qual é a função que elas desempenhavam na origem e por que elas apareceram, afinal de contas, em resposta a que problemas. Às vezes você vai ler esses produtos importados como se elas fossem uma resposta direta, vamos dizer, à sua situação, quando não são. Né? Então, isso aí evidentemente é uma causa de alienação. Quer dizer, o indivíduo vai viver num mundo de ideias que não tem nada a ver nem com a situação real em que ele está e muito menos com a situação real dentro da qual as ideias emergiram. Neste caso, então, vamos dizer, a forma interna das doutrinas, vamos dizer, a ordem intelectual interna das doutrinas se transforma numa espécie de coisa em si. E o sujeito passa, então, a comparar doutrinas com doutrinas e a entrar em discussões doutrinais infinitas que não vão levar a absolutamente nada. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho extraordinária, né, no curso dessa discussão com o Sr. Sidney Silveira, eu via que muitas vezes ele pegava doutrinas escolásticas e comparava com filosofias modernas. Né? E eu digo, olha, aqui está faltando um negócio. E não é só ele que faz isso, não estou falando do Sidney Silveira em particular, isso aí é quase que norma geral. As doutrinas escolásticas eram expostas em gêneros literários que já estavam então bem desenvolvidos e consolidados, especialmente as sumas. Quer dizer, as sumas são um tratamento, vamos dizer, tratadístico e muito ordenado das questões, onde você levanta certas perguntas, faz o repertório das respostas possíveis, vai confronta umas com as outras e chega a uma conclusão final que é uma sentença. Você chega a uma sentença como um juiz que emite uma sentença no fim do processo. Essa sentença se entendia que ela expressava a realidade, a verdade, tal como o autor a tinha enxergado. Então, nesse sentido, uma sentença que está escrita num livro de filosofia escolástica podia ser confrontada com uma outra sentença de um outro livro, independentemente da discussão que havia precedido a produção da sentença. Assim como você pode comparar duas sentenças judiciais sem precisar examinar todos os autos do processo. E acontece que, quando veio a modernidade criou trocentos gêneros literários diferentes nos quais se expressa então a filosofia. O gênero preferido é o gênero ensaístico. Né? O gênero ensaístico foi uma vez definido por um grande estudioso, Pedro Laínentralgo, como a teoria menos a prova explícita. Ou seja, há uma prova implícita, uma prova que teria que ser desenvolvida, que idealmente pode ser desenvolvida, mas que não está ali. Tá certo? Então, como eu vou comparar uma afirmação que eu tirei de um gênero ensaístico com outra informação que eu encontrei sob a forma de uma sentença conclusiva numa suma escolástica?
Só tem um jeito. Eu tenho que me reportar a uma realidade, né, às quais as duas idealmente remetem. Eu não posso comparar sentença com sentença. Então, isso quer dizer que quando você faz uma comparação assim, olha, Santo Tomás de Aquino diz tal coisa assim assim, este autor moderno diz tal outra. Isto não confere com o que Santo Tomás de Aquino disse, então, portanto, isto é heresia. Esta é uma ocupação perfeitamente, como é que se diz? Inútil e, na verdade, impossível, utópica. Né? Porque gêneros literários diferentes têm valores semânticos diferentes. Né? No caso escolástico, por exemplo, cada termo era definido de uma maneira uniforme, da qual participavam, vamos dizer, participava toda a comunidade dos letrados. Né? Os escolásticos escreviam para outros escolásticos. Aliás, se chamava escolástico por causa disso, porque era uma discussão que se dava dentro das escolas, entre profissionais que tinham recebido a mesma formação, né, e que usavam as mesmas técnicas argumentativas, altamente formalizadas. Tá certo? Agora, de repente, eu pego aí um ensaio escrito por Jean-Paul Sartre, né, que não recebeu essa formação, que escreve num estilo altamente individualizado, tá certo? Com uma semântica completamente diferente de como é que eu vou comparar uma coisa com a outra, meu Deus do céu. Só tem um jeito, eu tenho que apelar às realidades a que eles estão falando, e daí, a partir, vamos dizer, da minha experiência dessa realidade, eu posso calcular o diferente peso semântico de uma, vamos dizer, de uma sentença formal e, vamos dizer, de uma frase solta no meio do ensaio. Tá certo? Então, a coisa é muito mais trabalhosa do que parece. Mas, dada a propensão doutrinarista que existe no meio subdesenvolvido, as pessoas simplesmente ignoram esta exigência. Tá certo? E isto quer dizer que vão ler os filósofos em busca de concordâncias e discordâncias. Não é isso? E de dizer qual está errado e qual que está certo. E esta é uma ocupação altamente ociosa. Né? Porque o que interessa não é saber quem está certo e quem está errado, mas o que eles podem ensinar a mim. Por exemplo, vocês vão ver que na resenha que eu fiz dos estudos sobre Maquiavel, eu vou lá apresentando cada um, mostrando também as suas diferenças de perspectiva, mas eu não estou julgando nenhum. Eu não estou dizendo, esse aqui está mais certo, aquele está mais errado. Não. Porque eu não estou interessado no que eles pensam de Maquiavel, e sim do que eu posso saber a respeito de Maquiavel. Então, essas várias perspectivas, não me interessa julgá-las em si mesmas, mas articulá-las como, vamos dizer, uma rede de contradições que me faça ver um Maquiavel de verdade no meio. Não é isso? Então, eu não vou perder tempo com a discussão, confrontações doutrinais, tá certo? Porque eu não estou interessado na confrontação de doutrinas, e sim na realidade a que elas se referem, e essa realidade era o problema mesmo do horizonte de consciência de Maquiavel. Muito bem, então, muitas dessas contradições surgiam, em primeiro lugar, de contradições que estavam na própria obra de Maquiavel. Então, aqui ele dizia uma coisa, ali ele dizia outra, tá certo? E, frequentemente, ele não dava o menor sinal de ter percebido a contradição. Claro que, vamos dizer, a contradição é uma coisa que acompanha o pensamento humano desde que ele existe. Né? A nossa mente é essencialmente dialética, nós pensamos por confrontações de hipóteses. Então, nós mesmos temos que discordar de nós mesmos se queremos entender alguma coisa. Ou seja, você tem que experimentar pensar a coisa pelo lado A, depois pelo lado B, depois pelo lado C. Então, em vez de fugir das contradições, ao contrário, você vai alimentá-las até que o cruzamento delas lhe mostre alguma coisa. Como Raimundo Abelio que dizia isso, quer dizer, você vai acumular as contradições até você chegar a uma tensão intolerável. Ou seja, a coisa vai ficar cada vez mais enigmática, e na hora que a tensão ficou intolerável, é aí que aparece a forma do objeto na sua frente, às vezes com uma claridade extraordinária. Né? Então, eu notei, por exemplo, que tem aquela famosa cena em que Maquiavel, no exílio,
Ele diz que ele passa o dia jogando baralho com as piores pessoas da cidade, os vagabundos, né? E eles jogam baralho e bebem pra caramba, e se xingam uns aos outros, né? Se acusam de trapaça no baralho. E ele fica o dia inteiro naquela vida ociosa. Depois, quando é de noite, ele vai para a sua biblioteca, né? Ele troca de roupa, veste uma roupa elegante e entra, né, na biblioteca onde estão os clássicos da antiguidade. Então ele vai para um outro mundo, né, sublime, né? E todo mundo acha isso muito bonito. Eu já vi esta cena citada em muitos lugares, né, com uma ressonância até poética, né? Então, quer dizer, o mundo da filosofia como uma fuga da mesquinharia ambiente. Só que eu digo, mas que coisas estava lá lendo o Maquiavel? E o que ele estava aprendendo ali, né? Ele estava estudando ali, não, digamos, o mundo dos arquétipos platônicos, ou a gnoseologia de Aristóteles, etc., mas todos os truques mais sórdidos da política, né? Então, como você sobe na vida traindo os seus amigos e assim por diante, né? Como você, às vezes, é obrigado a envenená-los, convidá-los para um banquete e envenenar o camarada. Era isso que ele estava estudando lá. Então, aquilo que havia entrado, por assim dizer, na tradição das figuras literárias como um símbolo de uma ascensão, né, do mundo mesquinho para um mundo sublime, era, na verdade, o contrário, né? Porque, afinal de contas, se você pensar na escala moral, né, dois bêbados que estão jogando baralho e se xingam uns aos outros, não há crime algum. Não é isso? Há apenas uma falta de educação. E Maquiavel, então, subia deste mundo para o mundo do satanismo mais descarado. Tá certo? E eu falei, então é o contrário, ele não estava subindo, ele estava descendo. Né? Ele estava afundando num mal incomparavelmente maior do que aquela banalidade dos jogadores de baralho. Tá certo? E eu vi que essas inversões apareciam muitas vezes no Maquiavel, né? Por exemplo, quando ele condena o cristianismo por ter perdido a sua inspiração originária, por ter se afastado da sua vocação primeira, do cristianismo primitivo, né, e ter se corrompido. Então, esta é uma figura de linguagem que atravessa os séculos, né? Todo mundo observa o estado corrupto da religião cristã e sente a nostalgia de um cristianismo primitivo que, na verdade, você não conhece, que foi apenas idealizado, mas que, se você investigasse lá, você ia ver que tinha tanta sacanagem lá quanto em outros lugares. Se você vê só o número de heresias que apareceram de dentro da comunidade cristã, então você vê, aquilo foi uma briga de foice, não é isso? E quando surgiam esses conflitos, as pessoas às vezes partiam para agressão, matavam umas às outras, né? E havia inúmeras pessoas enganando o pobre público, apresentando como se fosse doutrina da Igreja Católica, uma coisa que era completamente diferente. Então eu falei, meu filho, o cristianismo primitivo não foi um mundo paradisíaco, só de santos, né? Havia ali tantos santos quanto os trapaceiros, como em qualquer outra época da história. Mas, de qualquer modo, a imagem do cristianismo primitivo como uma coisa paradisíaca reaparece até mesmo na teologia da libertação, né? E é uma imagem, então, um topos, que atravessa a história do Ocidente e que aparece também em Maquiavel. Daí eu fui ver, vamos ver o que ele quer dizer exatamente, né, com esta decadência cristã. O que foi que o cristianismo perdeu? E mais para dentro você vê que ele apresenta a versão da religião como sendo essencialmente um engodo, destinado a ludibriar a humanidade mediante a promessa de um outro mundo inexistente, tá certo? De modo a induzir as pessoas a se comportar como as autoridades religiosas querem. Então, o que ele quer dizer com a decadência do cristianismo? Quer dizer, o cristianismo perdeu o seu poder de engodo. Então, antigamente ele enganava melhor, agora já não engana tão bem. E isso era o que ele queria dizer com a decadência. Agora, aqui novamente nós vemos aqui uma visão invertida. No entanto, essa visão invertida é expressa em termos que parece que dão a impressão de que ele está realmente se referindo a uma perda da espiritualidade.
quando na realidade ele está se referindo à perda do espírito de porco. É? Perda que, por outro lado, ele não acha tão real assim, porque em outros lugares ele acusa a igreja de ainda estar enganando as pessoas. É? Então eu digo, mas do que ele está falando? Ele realmente ele não sabe do que ele está falando. Afinal de contas, a igreja perdeu esta capacidade de engodo ou aumentou? Então, vamos dizer, esse tipo de contradições não são contradições lógicas, são contradições de fato. Quer dizer, ele descreve uma situação de fato de duas maneiras que são absolutamente contraditórias. Né? Então, aos poucos, vamos dizer, este amálgama de contradições e de absurdidades começou a me parecer que era o único conteúdo da filosofia de Maquiavel. Não havia mais nada, havia somente isto. Por exemplo, uma coisa que nenhum dos estudiosos havia levantado este problema, mas foi uma das coisas que primeiro me apareceu. Eu digo, olha, Maquiavel diz que o príncipe, para subir na vida, ele tem que usar o apoio de todas as pessoas que ele possa, e depois, quando ele chega ao poder, ele tem que matar essas pessoas, ou se livrar delas de alguma maneira. Ele se livra dos seus colaboradores, tá certo? Ele trai os seus colaboradores. Eu digo, olha, mas espera aí, dos vários colaboradores, qual é mais importante do que aquele que concebeu o plano para a conquista do poder, ou seja, o próprio Maquiavel? Isso quer dizer que se alguém lesse o Maquiavel e aplicasse, né, a sua estratégia, o seu maior interesse, tão logo ele chegasse ao poder, seria matar o tal do Maquiavel e sumir com os seus escritos. Isso é uma consequência óbvia que está dada ali, né, no próprio texto do Maquiavel. Mas é claro que ninguém seguiu a receita de Maquiavel. Ninguém seguiu, em primeiro lugar, por aquilo que observou o Jean Baudin. Esse sim era um homem realista, né, quando disse, ora, não é possível você fazer uma política baseada só na malícia, na mentira, na sacanagem. Isto não existe. É necessário, vamos dizer, que o bem e o mal se equilibrem de alguma maneira, não é isso? E que mesmo a mentira esteja dentro de um quadro determinado pela verdade. Tá certo? Senão, você mesmo se deixa enganar pela sua mentira e você de ser, vamos dizer, o grande espertalhão maquiavélico, você se transforma no primeiro dos trouxas, que é exatamente o que acontece a esses políticos brasileiros que querem ser maquiavélicos. Né? Então, o destino desses políticos, Magalhães, Maluf, etc., etc., vamos dizer, para mim foi uma coisa assim altamente pedagógica. Né? Então, eu vi que esta política de você querer ser sempre o astuto, o espertalhão, né? A pessoa que está sempre fingindo. Então, eu falo, bom, isso aí se termina mal. Né? E como terminou o próprio Maquiavel? Bom, Maquiavel começou mal, passou sua vida mal e terminou mal. Daí eu fui vendo quais são as políticas a que Maquiavel aderiu durante a sua vida. Ele sempre esteve do lado perdedor. Eu digo, mas peraí, mas se o sujeito é um estrategista tão maravilhoso assim, como é possível que ele não soubesse, se ele tem a arte de como chegar ao poder, como é que ele não consegue discernir qual é o sujeito que tem a perspectiva de chegar ao poder? Ele de fato não conseguia discernir. E muitos dos seus escritos foram feitos para agradar determinadas pessoas que, no entender dele, poderiam chegar ao poder e ajudá-lo de alguma maneira. Tá certo? E, já essas pessoas não chegavam a lugar algum, como César Borgia, ele apostou que César Borgia queria derrubar o Papa, né, e criar um novo sistema em lugar do papado. Essa ideia jamais passou pela cabeça de César Borgia, o qual, aliás, era um incompetente, um coitado que terminou também muito mal. Então você vê um coitado apostando num outro coitado que termina muito mal. E as pessoas dizem que ele é um mestre do realismo político. Falam, não é possível. Aqui tem alguma coisa. Então, bom, o que havia, eu não vou contar para vocês, porque é o que está no livro. Né? Eu estou aqui só tentando demonstrar o que me motivou a empreender esse estudo e qual, vamos dizer, a linha
metodológica seguida. Eu acho, não é por estar na minha presença, mas eu acho que eu cheguei a resultados bastante sólidos. Tá certo? Eu acho que ali está demonstrado, vamos dizer, que o mundo ideológico de Maquiavel é uma confusão dos diabos, que ele mesmo jamais entendeu, nem fez a menor questão de entender, porque a motivação com que ele escrevia isto ou aquilo não era a de dar efetivas receitas de política, mas simplesmente agradar, lisonjear a certas pessoas em busca de favores até pequenos. Um empreguinho, um subsídio, tá certo? E não deixa de ser irônico que ele terminasse a sua vida, quer dizer, após ele ter feito mil planos para derrubar o papado, tá certo? Que nos últimos anos da sua vida ele vivesse dos favores do Papa, né? No momento em que ele parou de dar receitas de política e começou a escrever a história de Florença. E consta que no final da vida ele se arrependeu, se confessou e morreu na fé. Não sabemos se isso é um depoimento do filho dele, não sabemos se é verdade, tá certo? Mas como o próprio Maquiavel diz, olha, eu não acredito ele afirma, eu não acredito em nada do que eu digo. E sempre que eu encontro uma verdade, eu trato de encobri-la sob tantas camadas de mentira que depois nem eu mesmo a reconheço. Então você vê que todo o universo do Maquiavel é um universo de uma imensa psicose, onde a fuga da verdade se apoia num conjunto de estratégias tão variado para mentir para si mesmo, que no fim ele mesmo não podia entender o que ele tinha escrito e que por isto mesmo ele é um enigma. Estudar Maquiavel é estudar uma psicose. Vamos dizer, uma psicose pode ser compreendida, eu digo, até um certo ponto. Se você pudesse compreendê-la totalmente, seria preciso que ela tivesse uma inteligibilidade para o próprio psicótico, que é exatamente o que falta. Então você acompanha o Maquiavel até um certo ponto, e dali para dentro você diz, não, aqui não é que eu não posso entendê-lo, não há mais o que entender. Né? Isso aqui não é uma ideia, não é uma doutrina sobre a realidade, isso aqui é um sintoma. Tá certo? Então, depois de séculos de discussão do Maquiavel, eu acho que eu sou o primeiro autor que chegou à conclusão e falou, olha, não vale a pena estudar isto. Isto é apenas uma psicose, não há nada para você aprender ali, a não ser que você queira esteja estudando isso para entender um período histórico que se caracterizava pela mais extrema confusão, onde ninguém praticamente estava entendendo nada, tá certo? E Maquiavel era só mais um que não estava entendendo nada. Então, bem, foi esta a ideia do livro. Então, podemos aqui fazer uma pausa, lembrando a vocês que quem comprar o livro agora no site do Seminário de Filosofia terá um desconto. E voltamos daqui 10 minutos para algumas perguntas. Né? Então, eu queria lembrar aqui mais um detalhe. Eu estava falando do doutrinarismo como um sintoma característico da cultura subdesenvolvida, mas o doutrinarismo não aparece sozinho. Ele é uma espécie de reação a um outro fenômeno patológico que vamos chamar de localismo bárbaro. Localismo bárbaro é o culto de qualquer coisa que tenha acontecido no seu lugar pelo simples fato de que aconteceu no lugar onde você nasceu, independentemente da coisa não ter valor nenhum. Então, se você for ver, as universidades brasileiras estão repletas de colecionadores de miudezas sem nenhuma importância, pela qual eles só se interessam, né, pelo fato de que aconteceu perto da casa deles e de que lhes lembra alguma coisa da sua porca juventude e assim por diante. Então, por exemplo, se você for ver a bibliografia que existe sobre a história do samba, é uma monstruosidade, uma monstruosidade. Cada sambista tem 10, 20, 30 biografias, né, diferentes. Agora, se você procura a biografia do Mário Ferreira dos Santos, não existe. Tá certo? Então, este culto folclorístico levado às suas últimas consequências, né, que na gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura chegou a
proclamar oficialmente o samba do recôncavo baiano como um valor universal, né? Ou que, em outros casos, aquele senhor Luiz Augusto Fischer chegou a escrever que o Chico Buarque de Holanda é um artista das dimensões de Michelangelo Buonarroti. Né? Quando você chega neste ponto, vamos dizer, a este ponto, no culto, né, das miudezas locais, então esse amesquinhamento da inteligência provoca uma espécie de reação, um desejo de você fugir para o universal, né? E de você então se elevar, né? Então você sai em busca de verdades universais, de valores universais, e você acha que você vai saltar direto para dentro deles, né? Sem passar, vamos dizer, pela absorção da circunstância concreta onde você está. Então você mesmo se transforma numa espécie de abstração. Então você vive num mundo de ideias gerais e essa ideia geral não tem nenhuma conexão com a sua conduta real, com os fatos reais da sua vida. Então é claro que é um caso de alienação extremamente grave. Então, o problema que sai aí é o seguinte, é que você vê a percepção de quais são as categorias com que você está lidando, a que gênero pertence os fatos que você está analisando. Então, isso aí é uma espécie de capacidade humana natural que tem que ser aperfeiçoada pela disciplina. Isso é, quando você lança uma pergunta filosófica, a pergunta pode estar tão imensamente deslocada em relação aos fatos, não é certo? Mas, em geral, a sua percepção espontânea está adequada aos fatos. Quer dizer que a percepção humana não confunde, por exemplo, uma essência com um acidente. Não confunde facilmente. Agora, o seu pensamento pode confundir, a sua doutrina pode confundir. Mas quando você olha, por exemplo, um gato, você não pensa que aquilo é uma coisa meramente adjetiva. Você sabe que é uma substância real vivente, não é isso? Mas, na esfera do pensamento, você pode, em seguida, fazer as maiores confusões a respeito. Agora, por causa desses vícios da cultura subdesenvolvida, você pode chegar ao ponto de você confundir a sua própria percepção. Então isso quer dizer que você está continuamente olhando as coisas sob gêneros ou sob categorias que são totalmente inapropriados. Então não se trata de erros de lógica, de erros de raciocínio, né? É um erro de percepção e de nomeação. Quer dizer, você está dando os nomes errados às coisas, tá certo? E você os está olhando sob categorias que não são apropriadas. Isso aqui é uma coisa geral. No Brasil de hoje é uma coisa absolutamente impressionante isso aí. E depois que passa num certo ponto, eu não creio que seja possível corrigir isso pela educação, porque já se transformou numa espécie de sintoma neurótico. É isso? Então, um dos objetivos deste curso, quer dizer, é vacinar as pessoas contra isto. Tá certo? Então, quando você adquire alguma cultura, você começa a ler livros de filosofia, literatura, bom, você cria um certo peso de conhecimento, né? E este peso oprime a sua alma. Quer dizer, a estrutura da sua personalidade não foi feita para aguentar aquilo. A estrutura da sua personalidade nasceu, foi desenvolvida dentro, vamos dizer, deste meio, né, mesquinho, tacanho, etc, etc. Então, você é um fruto, você é um produto da própria educação que você odeia, né? Então, quando você começa a adquirir cultura, a primeira coisa que acontece é que o peso do conhecimento adquirido neurotiza você. Você cria inadequações de comportamento, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar aquele desenvolvimento intelectual e cuidar agora da sua alma, da sua personalidade, tratar de fazer os reajustes necessários para que você possa arcar com os conhecimentos adquiridos. É por isso que nesse curso eu sempre for, assim, tem, vamos dizer, um acelerador e tem um breque. Quer dizer, nós vamos avançar no conhecimento, mas nós vamos brecar e voltar e pensar sobre, cara, o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, qual é o que eu estou realmente querendo, qual é a minha, vamos dizer, onde está a minha própria voz no meio disso e assim por diante, é?
Se você não fizer isto, então você cai naquela norma que me ensinou o Dr. Juan Alfredo César Melo, quando ele dizia: crescer e não rever a história da sua própria alma é se candidatar a uma neurose. Ou seja, você simplesmente progredir no mundo do conhecimento não quer dizer nada. Você pode estar, vamos dizer, você vai se transformar, vamos dizer, numa alma atrofiada, em cima da qual você colocou um punhado de ideias eruditas. Então você vai ficar simplesmente uma pessoa feia. Tá certo? Então, por exemplo, o indivíduo que está discutindo questões filosóficas, mas escreve numa linguagem de mau gosto. Quando eu digo mau gosto, eu digo, por exemplo, às vezes uma linguagem pomposa, professoral, que é descabida. Às vezes o que eu chamo de linguagem cardinalícia. Não é isso? Isso é tão comum no Brasil de hoje, mas eu vejo que 40 ou 50 anos atrás as pessoas tinham muita consciência disso aí. Então, se uma coisa era escrita em uma linguagem literária inapropriada, as pessoas largavam imediatamente. Está na cara que isso não é uma pessoa de verdadeira cultura, é alguém que está apenas imitando. Né? Então, esta consciência hoje se perdeu quase que por completo. Quer dizer, o pessoal escreve, né, de altas filosofias naquele estilo que o Bruno Tolentino chamava estilo penteadeira de velha. Né? Quer dizer, aquele negócio pomposo, empoadinho, né? Bonitinho. Eu digo, mas que coisa mais feia, as pessoas não percebem que isso, vamos dizer, é uma assinte ao senso estético de quem tem algum. Né? Então, vamos dizer, o senso estético, ele reflete a sua percepção da realidade. Ora, vocês no Brasil são criados num dos meios esteticamente mais feios que existem no universo. Quando você percorre aqui os Estados Unidos de ponta a ponta, claro que você encontra algumas monstruosidades arquitetônicas, mas em geral as cidades são muito bonitas, têm, vamos dizer, uma estética coerente, quer dizer, não quer dizer que todas as casas são no mesmo estilo, mas você tem um certo número de estilos onde você vê um diálogo. Então aqui tem um estilo X, ele confronta com outro estilo e depois tem uma terceira solução e assim por diante. Então você vê, de certo modo, você vê a história da arquitetura americana nas cidades. No Brasil, qualquer cidade, seja as capitais, seja coisa do interior, aquilo é uma coleção de deformidades absolutamente inclassificável. A maior parte dos edifícios você não pode dizer que estilo pertence porque não tem nenhum. Não é isso? E, de repente, no meio dessa feiura, o sujeito contrata um arquiteto estrangeiro e faz uma maravilha, uma obra-prima que não tem nada a ver com o restante da rua, por exemplo. Né? Então vai ficar a coisa ficando cada vez pior. Então, esta deformidade estética, ela entra em nós. Eu já dei aula sobre isso. Falei, bom, você vai ter que repovoar o seu mundo estético com outros elementos, porque a partir daí você tem uma confusão de base no seu próprio mundo perceptivo que vai se traduzir na deformidade das suas ideias ou na deformidade da posição existencial desde a qual você defende as ideias. Né? Então, eu me lembro do Dr. Meira Pena, contava que uma vez ele perguntou aos alunos dele na Universidade de Brasília a que classe social eles pertenciam. Ninguém sabia. Então, quer dizer, você não é capaz nem mesmo de se classificar sociologicamente, então, literalmente, você não sabe onde está. E se você não sabe onde está, então, os seus raciocínios todos, ainda que sejam formalmente corretos, vão estar deslocados em relação à realidade. Esse deslocamento, esse fenômeno que o Robert Frart chamava as ideias fora do lugar, essa é a doença crônica da cultura brasileira, que hoje foi levada às últimas consequências. Tá certo? E, evidentemente, quando eu comecei a estudar o caso do Maquiavel, é porque me pareceu, e eu acho que eu tinha razão, que essas concepções maquiavélicas, tão comuns no mundo da política e dos negócios no Brasil, né, faziam parte da alienação brasileira. Ou seja, indivíduos que estavam fazendo todo o possível para se autodestruir politicamente, acreditavam que estavam praticando táticas maquiavélicas de conquista do poder. E isto inclui até mesmo as nossas forças armadas. Se você pega esses vários centros de discussão, né, na qual se elabora o pensamento militar, eu vi esse pessoal se envolver em ilusões alienantes tão incríveis, né, que hoje, quando a gente os vê humilhados de quatro perante o governo federal, eu digo, está vendo que deu o seu maquiavelismo?
Você não era um sujeito tão esperto, né? Ou seja, existem certas espertezas que são muito ingênuas, né? Que chegam até a ser cândidas. Né? E eu não posso negar que o próprio Maquiavel estava infectado disso até o fundo da alma. Quer dizer, ele não sabia exatamente qual é a sua posição na sociedade, ele atirava a esmo, ele fazia tentativas desesperadas, às vezes, de restaurar a situação pelos meios os mais inconvenientes possíveis e chegava sempre, né, caminhava sempre de fracasso em fracasso. Então, esperteza demais dá nisso. Né? Bom, não vai haver tempo de nós respondermos a muitas perguntas, porque agora já são 10 no Brasil. Tem algumas perguntas bastante extensas aqui. Aqui, Humberto pergunta. Tempos atrás você disse que vivemos numa espécie de provincianismo temporal. Por exemplo, quando relegamos os sábios da antiguidade a uma espécie de museu das ideias e não utilizamos as resoluções deles para nossos problemas presentes. Você inclusive enfatizou esse pensamento com algo assim. Devemos procurar saber o que Aristóteles diria do nosso mundo atual. Ou seja, nós conhecemos a opinião atual sobre Aristóteles, mas não conseguimos imaginar a opinião que Aristóteles teria de nós. Na última aula do curso online de filosofia, você disse, rebatendo seus oponentes, que não se pode saber o que Santo Tomás de Aquino pensaria do fascismo. Parece uma contradição. Se possível, eu pediria para você discorrer um pouco sobre o assunto. Bom, esse aqui é um problema que sempre aparece no estudo de qualquer filosofia antiga. Quer dizer, se você não é capaz de imaginar, de conceber, vamos dizer, uma análise aristotélica de um problema presente, real, então você não está realmente entendendo a filosofia de Aristóteles. Você só entende a filosofia nos termos exatos em que a doutrina se expressou pela primeira vez, tá certo? E não na sua extensão possível à realidade atual. Então, significa que não há conexão entre a realidade atual e essa filosofia, então não é possível entendê-la, a não ser como, vamos dizer, produto do seu tempo, produto da sua cultura, sem atualidade nenhuma. Mas se não tem atualidade nenhuma, se não tem um valor cognitivo para você, tá certo? Então você de fato não sabe o que fazer com essa filosofia. Então, algum esforço para analisar as coisas desde um ponto de vista do filósofo que você está estudando, você vai ter que fazer. Mas isso não quer dizer que em todas as filosofias existam conceitos apropriados, tá certo, para você analisar certos dados do presente. Você veja que no tempo de Santo Tomás de Aquino você não tinha sequer, vamos dizer, o Estado europeu constituído. Né? Então, como é que você poderia analisar, em termos tomistas, né, uma corrente política que surge séculos depois, baseados na onipresença e onipotência do Estado? A coisa fica muito difícil. Isso quer dizer, Santo Tomás de Aquino, desde o ponto de vista em que ele estava situado historicamente, não teria como analisar por si um problema como o fascismo, mas isso não impede que nós possamos desenvolver esta filosofia imaginariamente, tá certo? E tentar pensar, vamos dizer, tomisticamente sobre este fenômeno. Mas você vai precisar desenvolver esta filosofia, tá certo? Então, você vai precisar criar novos conceitos baseados nela, idealmente fiéis a ela, com os quais você analisa esses problemas atuais. Quando apareceu o movimento chamado neotomista, a ideia era precisamente esta. Quer dizer, não se trata apenas de você repetir, repassar a filosofia de Santo Tomás de Aquino, mas você precisa desenvolvê-la para poder tratar de temas que para Santo Tomás de Aquino simplesmente não existiam. Não é isso? Então é disso que se trata. Claro, não é possível pensar um fato da ordem atual, de uma ordem histórica estranha ao filósofo, partindo literalmente do ensino dele, mas você pode desenvolvê-lo. Sempre esses dois lados existem. Né? Então as duas coisas são verdadeiras. Né? Por um lado, é preciso você se esforçar para imaginar o que o filósofo diria disto ou daquilo que está acontecendo, mas você tem que saber que você não pode dizer isso exatamente com os únicos instrumentos que ele te legou. Você vai precisar desenvolver alguns. Né? Então, vamos ver aqui. Marcos Alcântara. Aqui em Joinville, Santa Catarina, somos apenas 3 alunos do curso, mas mesmo assim decidimos montar um grupo de literatura
no qual cada um deve contar aos demais um resumo da obra literária que leu ou está lendo. Então, de cara, isso aqui é muitíssimo importante. Quer dizer, você ter uma ideia do que está nos livros antes de você tê-los lido. Isso é fundamental. Outro dia eu comprei aqui uma coleção feita por um professor de literatura aqui nos anos 50, que é assim, o Dicionário dos Enredos. Então é um negócio em 18 volumes, que tem lá um resumo de todos os enredos, de todas as obras de literatura que o sujeito conseguiu ler. Ele e mais um grupo de professores. Então, se você for esperar para você conhecer os enredos só após você ter lido todas as obras, então você vai ter que esperar uma vida inteira. Isso não é possível. Então você não conseguiria ter uma ideia da evolução da arte narrativa antes de você ter lido todos os livros. Então é uma impossibilidade. Então, quer dizer, estes resumos são instrumentos fundamentais. Não quer dizer que você vai poder raciocinar só com base nisso sem ler os livros. É claro que não. Senão você estaria reduzindo os livros ao seu esquema narrativo, quando elas contêm muito mais do que isso. Mas esta coleção de resumos é uma coisa fundamental para você poder ter uma ideia do conjunto do movimento literário antes de você ter lido todos os livros. E isto é fundamental. Por exemplo, no grande livro do Ernest Robert Curtius, A Literatura Europeia e Idade Média Latina, né, ele diz que a estrutura das disciplinas que estudavam literatura na universidade então estava deslocada em relação, vamos dizer, ao material literário disponível. Então, ele diz, não existe nenhuma disciplina que tente captar a unidade da história literária europeia. E, no entanto, é claro que existiram intercâmbios entre todos os países, o pessoal de um país lia a literatura do outro, né? E não existe somente assim a literatura alemã, a literatura francesa. Quer dizer, o fenômeno literário tomar no seu conjunto histórico não corresponde à divisão das línguas. Né? Isso quer dizer, nem sempre o autor que é, vamos dizer, copiado ou que influencia um outro é um autor da própria língua dele. Então ele diz, olha, mas as disciplinas estão montadas de tal maneira que a unidade da literatura europeia escapa completamente. E a raiz desta unidade está na literatura europeia latina, que era de uma... Então havia uma literatura, uma língua internacional, e daí foram se desmembrando as literaturas nacionais. Falaram, bom, aquela descoberta é absolutamente genial. Mas esse fenômeno do descompasso entre a estrutura das disciplinas científicas e a estrutura da realidade, esse é um dos grandes problemas da humanidade. Edmund Husserl dizia que, idealmente, a divisão entre as disciplinas científicas deveria corresponder à divisão entre o que ele chamava várias ontologias regionais. Quer dizer, você tem diversos fenômenos, né? Diversas ordens de fenômenos, de fatos, de realidades, que ocupam um lugar na estrutura geral do ser. E que a divisão das ciências deveria se esforçar para copiar isso aí, para ser baseada nisso aí. Ou seja, você divide em duas ciências onde há um limite objetivo entre dois tipos de seres. Mas, infelizmente, isso não acontece. Não é isso? Quer dizer, não é possível que a estrutura administrativa das universidades se baseie exclusivamente na estrutura do objeto a ser estudado. Não, ela tem de obedecer a outra ordem de exigências, que é, por exemplo, as verbas disponíveis, os profissionais disponíveis, assim por diante. Quer dizer, você não pode ter um departamento de uma ciência se você não tem ninguém que entenda daquela ciência, né? Também pode acontecer que de vez em quando apareça um professor como o próprio Curtius, ou como Rosenstock, ou como Voegelin, tá certo? Cujo ensino não corresponde nominalmente à ciência que ele está, da ciência da qual ele é um professor. Isso, por exemplo, quando o Voegelin foi fazer conferência na Alemanha, então, bom, era uma conferência de ciência política e o pessoal esperava que ele tratasse, vamos dizer, do temário oficial da ciência política, mas de repente ele estava falando, né, dos anabatistas, de símbolos da religião egípcia, etc. Os caras ficaram sem saber o que fazer, né? Então, por exemplo, vamos dizer, este vínculo que ele faz, esta associação que faz muito constante entre religião e política, o pessoal estranhou. Só que daí ele mostrou o seguinte:
todos os pensadores políticos importantes faziam esta conexão. Platão, Aristóteles, Jean Baudin e assim por diante, todos eles faziam. Então, ele estava simplesmente seguindo a tradição. Essa tradição não correspondia, vamos dizer, com a estrutura do ensino tal como estava ali na Universidade de Munique. Então, isso quer dizer que a ordem administrativa da Universidade de Munique prevalecia sobre o quê? Sobre a estrutura do mundo. Né? Quer dizer, a ordenação burocrática ela mesma se torna um substituto da realidade. Isso sempre acontece. E isso nós temos que vencer continuamente. Com Eugen Rosenstock aconteceu a mesma coisa. Então, quando os camaradas o contrataram na universidade aqui, eles não sabiam onde colocar. Porque diziam, pô, nós colocamos o cara na ciência política, tá certo? E ele vai falar de teoria do conhecimento. Nós o colocamos aqui na faculdade de filosofia e ele começa a falar dos partidos políticos. Né? E assim por diante, você coloca na faculdade de teologia, ele vai lá e fala de matemática. O que fazer com o sujeito? Né? Então, ele estava tentando, né, captar a estrutura da realidade, como Fögelin ou como qualquer outro filósofo que preste. Né? Então, esta ideia de você conhecer um monte de resumos, eu vou depois passar para vocês o título deste dicionário que eu tenho, que é uma coisa maravilhosa, né? O título, o autor, tudo, passa uma fichinha. Se vocês puderem adquirir aí, vai ser uma coisa boa. Mas essa ideia de um contar para o outro, né? Olha que coisa, eu acho isso uma coisa maravilhosa. Tem muito livro que, se eu pudesse não ter lido, se alguém contasse para mim o que estava no livro, eu ia ficar contentíssimo. O pessoal pensa que eu gosto de ler, eu falo, eu odeio ler, eu gosto de aprender. Né? Se alguém me contasse o que está no livro, bom, seria uma maravilha. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha um amigo meu que estudava muito Heidegger. E um dia ele pegou o livro do Heidegger, que nem era um livro muito comprido, que é isso, a metafísica, e me fez uma exposição daquilo. Eu digo, olha, teve um impacto muito maior do que se eu fosse ler o próprio Heidegger. Né? Então eu sou gratíssimo a este meu colega, que ele despertou em mim um interesse filosófico a partir de uma exposição que ele fez do Heidegger. Então, contar para os outros aquilo, eu falo, você está poupando trabalho para as pessoas. Né? Tá certo? Quer dizer, nossos objetivos iniciais são forçar todos a ler as obras literárias indicadas pelo professor e povoar a imaginação, deixando de lado discussões mais filosóficas. Isto, maravilha, é isto mesmo. É isso que tem que fazer. Né? Então, vocês estão de parabéns. Quer dizer, primeiro, povoar o mundo da imaginação, dos sentimentos, que vai, inclusive, habilitar vocês a compreender situações humanas, reais, que não são formuláveis em termos teóricos. Né? Então, se você for esperar, por exemplo, você tem um conflito de família, tem um problema qualquer, brigou com a namorada, sei lá, qualquer problema, né? Você não vai poder esperar até você ter uma compreensão conceptual do problema para você lidá-lo. Você vai ter que usar, vamos dizer, instrumentos muito mais rápidos, forma de pensamento analógico, simbólico, a partir de evocações que você tem, de leituras que fez, de coisas que ouviu. Né? Então, vamos dizer, é este mundo da imaginação e das emoções o primeiro que você tem que tornar, vamos dizer, rico, flexível, rápido, tá certo? Para entender o mais rapidamente possível as situações humanas, mesmo que você não consiga verbalizar o que está acontecendo. Né? Lembra daquele exemplo que eu dei no começo do curso, daquele teste que fizeram, né, das cartas de baralho, não é isso? Onde você tem dois processos cognitivos funcionando ao mesmo tempo. Um que é, de certo modo, pré-verbal e o outro que é verbalizado. Muito mais lento, evidentemente, muito mais complicado. Né? Então, você se habituar também, vamos dizer, a trabalhar nessa esfera pré-verbal. Você poupa muito trabalho, tá certo, do raciocínio verbal, que é mais pesado, mais complicado. Né? Daí, segundo lugar, encontrar a própria voz através da leitura extensa, conversa e autoobservação. Mas isso é perfeito.
O que vocês estão fazendo? Vocês estão se auto-vacinando contra a neurose, contra o doutrinarismo, contra o localismo bárbaro, contra todos os males da cultura subdesenvolvida. Vocês estão fazendo a coisa certíssima. Né? Inibir o isolamento e fortalecer a amizade. Bom, claro, a amizade, o diálogo é absolutamente fundamental. Pessoas que são habilitadas a sobreviver na solidão são muito poucas. Né? É assim, é como certas plantas que sobrevivem no deserto. Tá entendendo? Então, nem toda planta pode sobreviver no deserto, só aquela planta especializada naquilo. Então, não, se você não pertence àquilo, não tente. Né? Então, eu mesmo pertenço eu sou uma dessas plantas, eu sobrevivo no deserto. Posso ficar 30 anos sem conversar com ninguém sobre nada, bom. Como dizia, eu invento meus amigos imaginários, estou eu lá conversando com Santo Tomás d'Aquino, com Aristóteles. Mas esta é uma habilidade que não tem nada a ver com o talento filosófico, é uma habilidade específica que algumas pessoas nascem com ela. Né? Então não adianta forçar. Normalmente as pessoas precisam do diálogo, precisam da amizade, senão não progridem. Né? Item 4. Usufruir de qualquer tipo de tabaco, de preferência o mais mata-rato e cancerígeno possível. Bom, isso não é obrigatório, né? Então, eu acho que o cigarro ajuda você a pensar, mas posso estar enganado. Por acaso o senhor tem algo a acrescentar no método ou nos objetivos desse grupo? Não, de imediato não. Eu acho que vocês estão fazendo a coisa certa que todo mundo deveria fazer. Como é que se começa uma educação? Eu digo, você lendo toda a literatura imaginativa que você possa. Tá certo? Porque, como eu disse, a percepção humana, ela geralmente é muito acertada. Ela dificilmente erra. Mas quando você passa para a esfera já da imaginação, fala, bom, opa, peraí, imaginação e memória já não funcionam tão bem quanto a percepção. E quando você pula um grau a mais, vamos para o pensamento conceptual. Fala, bom, aí o erro a possibilidade de erro é enorme. Então, quanto mais você investir nos andares mais baixos, né, você está reduzindo a possibilidade de erro. Ainda que ao preço de você muitas vezes perceber coisas que você não consegue verbalizar. Agora, quando você entra numa universidade, por exemplo, vamos supor, eu gosto muito de literatura, eu vou estudar letras. Você sabe o que os desgraçados vão fazer com você? Vão encher você de teorias literárias e não vão mandar você ler um único poema, pô. Hein? Então, resultado, eles vão secar a sua imaginação literária. Então, é melhor você ler um monte de obras literárias sem ter teoria nenhuma do que você ler as teorias sem ter as obras literárias, né? Afinal de contas, as teorias versam sobre as obras literárias. Então, a cultura literária é feita lendo as obras de literatura, ainda que você seja capaz de elaborá-las intelectualmente. Não se preocupe com isso. Lembra do Leibniz, né? O sujeito que tivesse visto mais figurinhas seria a pessoa mais culta. Né? Por quê? Porque tem uma imaginação vasta. Né? Aliás, alguém aqui pergunta, exatamente aqui... Alguém diz que Sócrates se utiliza muito da... fiquei... E agora só o que eu perdi. Não sei quem... Não consigo juntar a pergunta com o autor. Ao ler os diálogos de Platão, fiquei impressionado com o quanto Sócrates usa a analogia. O senhor pode falar um pouco da importância da analogia para o conhecimento? Muito bem. Toda e qualquer investigação de qualquer coisa começa com uma analogia. É porque você achou alguma coisa parecida com outra, diferente da outra. Então, é claro que esse pensamento analógico, ele é somente um começo. Uma única analogia, um único símbolo, contém inumeráveis possibilidades de conceitos diferentes que depois você vai separar. Vai ter que descascar a analogia, ver as várias camadas de significado e as várias, vamos dizer, afirmações a que aquilo pode corresponder. Mas, sempre que você está investigando algo pela primeira vez, a sua forma de pensamento é sempre analógica, não tem outro jeito. Às vezes você vai começar por notar semelhanças e diferenças. As semelhanças e diferenças podem ser fortuitas. Tá certo? Mas isso não tem importância. Depois você volta atrás e corrige. Não é isso? Bom, eu acho que por hoje nós podemos parar por aqui. Esta aula foi transmitida para um público muito maior do que geralmente acompanha, né, as aulas do curso. Também serve, vamos dizer, como uma
espécie de amostra do que é o nosso seminário, pelo qual alguns dos ouvintes possam também vir a se interessar. Em todo caso, se já se interessaram pelo meu livro do Maquiavel, então muito obrigado a vocês pela sua atenção e para os outros até a semana que vem. Muito obrigado.